A Unesp de Registro iniciou-se no prédio KKK em 2003 e o momento marcante para todos nós foi em 2008, quando ela saiu do prédio do complexo arquitetônico KKK e veio para o atual prédio aqui na Unesp, na Vila Tupi. E isso foi extremamente marcante para todos nós, porque finalmente tivemos um lugar para chamarmos de nosso. Conheça um pouquinho dessa história conosco hoje e sejam muito bem-vindos à Unesp de Registro. Eu sou o professor Ronaldo Pavarini, estou na Unesp de Registro desde 2004 e quando nós viemos trabalhar aqui, a unidade, a antiga unidade diferenciada, depois na sequência campus experimental, ela era sediada num prédio que é atualmente na frente da Praça dos Expedicionários aqui em Registro. E esse prédio era bastante limitado em termos de espaço. Nós tínhamos 2 salas de docentes, e na época eram 10 docentes, então era uma sala grande para 5, para 6 docentes, e nós não tínhamos sala de aula naquele prédio. As nossas aulas eram ministradas no que nós conhecemos aqui como Complexo KKKK. Que é um prédio histórico maravilhoso, lindo, e nós respirávamos história quando estávamos lá. Era muito gostoso, era muito bacana. Porém, não era um prédio com uma estrutura acadêmica. Teve uma questão de implantação que foi meio estranha, porque nós tínhamos um corpo humano, além dos professores, funcionários técnicos administrativos, nós tínhamos também um motorista, mas não tinha carro. Tínhamos uma bibliotecária, não tinha livros. Nós tínhamos professores e alunos, não tinha carteira de aula, não tinha nenhuma estrutura física. Tinha um espaço de laboratório, não tinha nenhum equipamento. Então o começo foi muito difícil, a gente teve que improvisar muitas coisas. Quando eu entrei na faculdade, não tinha nem veículo, eu era motorista, o pessoal até brincava que era motorista sem veículo. Fiquei acho que 35 dias sem carro depois que chegou o primeiro carro. E depois para a mudança para o campus lá do prédio antigo do KKK, a gente melhorou nossos espaços, que a gente já tínhamos adquirido um ônibus doado pela Receita Federal, uma Palio Weekend e um Corsa Wind. Então nós não tínhamos garagem e aqui foi o local que a gente conseguiu guardar os carros, A gente guardava os carros pequenos lá no Hotel Lito Palace, como o professor Benês ficava hospedado lá, nós conversamos com o pessoal, os carros ficavam guardados lá. Aí como o prédio daqui é maior, conseguimos guardar aqui, E foi bom também porque a gente viu que a Unesp estava se consolidando mais, Cada vez mais. A gente tinha medo que o nosso contrato era por 2 anos. Quando mudamos para cá, o contrato foi indeterminado, então eu estou até hoje 20 anos. Desde aquela época eu estou na Unesp, 20 anos aqui. Foi um processo difícil, tínhamos que transformar uma escola de 2º grau em uma universidade. Foi uma mudança difícil, eu me lembro, o pessoal fazendo mudança, Carregar os móveis, carregar os livros da biblioteca, Uma mudança difícil, os documentos todos. Tínhamos muitas dificuldades em relação a material, a conteúdos, mas ao mesmo tempo, frente às dificuldades, que a gente sentia que existia aí um laço que cada vez mais ia se fortalecendo. Todos vieram para cá, no começo eu lembro que a gente aqui tinha só uma sala com data show. Hoje a gente tem várias salas de aula, todas têm seu data show, seu computador. Eu lembro que nessa transição, sempre tem muito poucos funcionários aqui, e a gente como substituto, com vontade de fazer a coisa dar certo, de ajudar, a gente veio um caminhão com as carteiras lá do KKK e a gente ajudou a descarregar, Então eu lembro que eu passei o dia inteiro descarregando carteira, subindo escada, montando as salas. Então era aquele sentido mesmo, estou construindo isso aqui, Estou fazendo, colocando as salas de aula e tal, Mesmo como substituto, mas o sonho de poder estar um dia como efetivo. E aí eu acabei indo na sala lá embaixo, uma sala que é do lado da sala do Denis ali, da informática, uma salinha ali. E aquela sala foi a minha primeira sala, aí a gente começou a dividir em 2, já foi melhor, mas por coincidência na frente da biblioteca. Não estava dentro da biblioteca, mas estava de frente para a biblioteca. Esse foi um momento assim, de transição para cá, que foi muito legal. Um prédio que, embora ficasse no centro da cidade, isso era bom, tinha sido feita uma boa reforma e ela funcionava e fazia o seu trabalho com os alunos. E já com pequenas parcelas da comunidade
de registro que também frequentavam a biblioteca nessa fase nascente da escola. E ali durou um certo período de tempo e quando houve a mudança, então nós fomos procurar caixa de papelão pelos supermercados da cidade, que houve um trabalho de mutirão, inclusive, para que isso acontecesse. E mesmo assim deu um grande trabalho, mas com a ajuda dos professores, de alunos, motivados, colocamos novamente no novo espaço que a biblioteca estava tendo. Nós tínhamos apenas um único telefone para dividir com todos os docentes, né? As salas de aula nós tínhamos alguns equipamentos faltando, né? Nós tínhamos um único data show, até que um professor resolveu expor as suas aulas num televisor. Então nós colocávamos um CD para projetar as imagens nesse televisor, né? E as salas eram bem precárias, né? E faltava às vezes cortina, vidro, carteiras vinham de outros campos, né? Tinha um data show para todos os professores. Então o pessoal tinha que agendar, os professores já efetivos tinham prioridade. Eu não conseguia usar o data show. Transparência, nosso chato, tem que ficar imprimindo, isso vai errar, não tem aquela... Não sei, na verdade não consigo lembrar qual foi o start, né? Mas eu acho que eu via no PowerPoint, eu vi que o PowerPoint gravava em JPG, que ele transformava cada slide numa figura. Aí eu falei, pô, se eu transformar esse slide em cada figura, colocar num DVD e mostrar como foto, eu vou conseguir usar essa televisão e mostrar os slides, né, em foto. Vai ser uma sequência de foto, mas na verdade são os slides da minha apresentação em PowerPoint. Em algumas salas não tinha lâmpadas, não tinha energia elétrica, em outras não tínhamos ventilador, era uma época muito quente. O que a gente percebia aqui era muita fé, muita esperança e muita vontade de fazer as coisas acontecerem. O mais importante, a transição da Unesp de registro, né? Lá do Conjunto KKK para aqui esse antigo prédio do Cefam, né? Quem é da rede pública estadual de ensino vai saber o que era o Cefam, era um projeto do governo do estado que não existe mais. Essa estrutura ela já estava pronta, né? Ela já se encontrava montada, mas abandonada não, fechada há alguns anos. Nós tínhamos certeza que esse prédio era melhor, porque ele era muito mais adaptado, né? Tem um maior número de salas de aulas, né? Mas fora ele estava muito ruim, né? Tinha sujeira, tinha entulho, tinha mato. E a gente se organizou, viemos num sábado aqui pela manhã e fizemos todo esse trabalho de limpeza, né? Para deixar o prédio bonito e atrativo para os alunos, né? Então foi um momento assim que a gente teve que fazer um esforço além da nossa sala de aula. O que me marcou muito nessa mudança do centro, né, da Tamequiche aqui para o prédio do Cefam, foi a questão da gente não ter estrutura mesmo. Por exemplo, a gente tinha aula, mas nós não tínhamos banheiros. Foi um momento muito tenso que nós vivemos, dentre muitos, né, mas esse foi muito tenso, que foi a greve dos alunos. Os alunos fizeram greve porque eles não queriam vir aqui para o prédio, porque não tinha estrutura mínima. E foi uma mudança de um campus inteiro, uma mudança de docente, servidor e aluno. E para mim agregou muito, teve muitas circunstâncias, teve muito imprevisto para a gente deixar isso aqui funcionando como estava hoje e precisava na época. Foi bastante luta e para mim assim, para mim valeu isso, assim, marcou porque agregou para minha carreira. E coincidiu porque foi um momento histórico da unidade. Só que assim, uma parte boa, muito legal, que a gente, como a gente lá trabalhava, todo mundo separado, né, em várias salas, aqui unificou. Aqui nós tivemos a oportunidade de ficar todos numa sala só. Então tinha compras, tinha um almoxarifado, tinha patrimônio, tinha contabilidade, tinha o RH, né, e tinha o protocolo também. Então todos nós trabalhávamos juntos, né, um ao lado do outro. Então esse convívio foi muito bacana no início. E assim legal também, a gente começou a abrir as contas bancárias, que eu me lembro nessa época. A gente não tinha, né, a gente trabalhava só com uma conta só de adiantamento. A gente começou a ter várias, depois logo começou alguns convênios. A gente começou a abrir mais contas e tudo começou a acontecer de uma forma assim, foi aos poucos, né? E agora, depois de muitos anos aí, agora que a gente começou a ter o recursos humanos aqui com a folha de pagamento. Isso aí começou agora em 2022, né? Então assim, tanto que a gente evoluiu de em 2007, né? E quando a gente saiu de um prédio para o outro, e mesmo assim a gente continua ainda evoluindo, está evoluindo até hoje.
né, e atendendo as demandas aí da universidade. Então, a gente vem vendo uma evolução e eu acho que é isso que é a universidade. É sempre diversidade, é sempre luta, né? A universidade é um espaço de luta e eu acho que a gente vai estar sempre com a esperança de que as coisas vão melhorar. E nós queríamos, na verdade, mostrar para a sociedade e para os outros campos da Unesp que éramos capazes de nos mantermos, de crescermos e nos efetivar e consolidar. Então, a vinda dessa nova unidade nos encheu de empolgação para que isso acontecesse. Além disso, além de abrir essas possibilidades todas, uma coisa muito marcante nas duas mudanças, na saída do KKKK, na ida para o prédio da Praça dos Expedicionários e aqui para Vila Tupi, a ideia que fica do crescimento. Isso é o que mais me marca, na verdade, porque mostrou para a gente um crescimento contínuo para realmente fazer com que a Unesp em Registro se tornasse o que se tornou e continua crescendo. Porque muito rapidamente o prédio em frente à praça ficou pequeno e muito rapidamente esse prédio aqui ficou pequeno também. Então nós mudamos para cá com uma perspectiva legal e logo a gente se viu apertado, querendo fazer mais trabalhos, mais coisas, recebendo mais alunos, mais docentes, mais técnico-administrativos, enfim. E isso é uma marca importante de um crescimento de uma unidade que ainda é jovem, tem seus 20 anos e que continua crescendo e que quer ser mais, que quer fazer mais. Todos nós queremos fazer mais pela Unesp, pelo Vale do Ribeira, pelo nosso país e em especial pelos nossos estudantes, que nós temos um carinho gigantesco por eles. Nós vemos que Registro tem um potencial muito grande, né, para a criação de novos cursos, como por exemplo um curso de graduação em paisagismo. Nós estamos aqui entre São Paulo e Curitiba, né, grandes centros urbanos, né? Nós temos a Mata Atlântica, com potencial fantástico, né, como reserva, né, de biosfera, mas também como turismo, potencial turístico em nossa região. Eu acho que Registro tem um potencial gigantesco, né, para o desenvolvimento nessas áreas, né, do turismo e também do paisagismo. Muitas coisas ainda de infraestrutura para arrumar no prédio e hoje em dia não é o que a gente almeja ainda, não é tudo que a gente quer, mas assim está muito melhor do que comparado em 2007, né? Esse laboratório, por exemplo, está passando por uma nova reforma, a sala aqui está bem diferente do que era antes, né? E com relação aos alunos, antes era só iniciação científica, agora a gente estou com 2 alunos de mestrado aqui, já teve alunos de doutorado. Então os projetos vão acontecendo, as estruturas vão sendo melhoradas. Então acho que esse é um progresso. Eu acho que tudo isso mostra o progresso da nossa unidade, da onde a gente estava no primeiro prédio, depois a mudança para cá e agora toda essa reforma que a gente de estrutura, de infraestrutura que está sendo melhorada na nossa unidade. Eu costumo dizer que uma universidade que não cresce, ainda mais uma universidade pública, quer dizer que tem algo errado. Desde 2003 até agora, nesses 20 anos, a unidade cresceu bastante. Quando viemos para esse prédio, ele era grande. Hoje ele é pequeno e nós precisamos de mais espaço, o que é muito saudável. Na unidade Agrochá tem um novo prédio para didático e laboratórios, que vai ajudar a desafogar as demandas presentes. Mas o que eu espero para frente é que a gente possa receber novos cursos, que esses cursos possam ser discutidos para também atender não só uma demanda de mercado nacional, mas também uma demanda de carências regionais. Hoje, o resgate dessa história toda faz nós olharmos para trás e perceber o quanto lutamos, o quanto batalhamos para a construção desse nosso campus e o quanto foi importante cada etapa que nós passamos para que hoje nós tenhamos a Faculdade de Ciências Agrárias do Vale do Ribeira. É com muito orgulho que nós hoje podemos dizer que somos consolidada e que temos a FCA-VR aqui no Vale do Ribeira para a sociedade,
desta região que tanto merece uma faculdade pública e de excelência.